Inicialmente, cumprimento todos os presentes e, em especial, aos senhores expositores. Como regra geral, peço que todos os expositores se mantenham seus microfones desligados e abram apenas quando forem a usar a palavra. As câmeras devem sempre estar ligadas na medida do possível. Informo que o encontro está sendo gravado para posterior transcrição. Para melhor ordenamento dos trabalhos, adotaremos os seguintes critérios. Será concedida a palavra para os representantes de entidades de instituição que solicitarem a fala por até 3 minutos. E aqui nós pedimos a gentileza de ficar atento, porque temos bastantes inscritos e não teremos tempo para coordenar tudo, senão o evento acabará bem tarde. E não teremos acréscimo, e já pedimos a compreensão de todos em ordem alfabética do nome. Já os parlamentares convidados e que confirmaram a sua participação terão até 7 minutos de fala, primeiro os senadores em ordem alfabética e depois aos deputados federais em ordem alfabética pelo nome. Pedimos aos participantes via YouTube que façam perguntas e comentários que possam agradecer e também engrandecer a discussão e reflexão quanto aos impactos dessa PEC 32. Ao final, caso alguma pergunta não tenha sido esclarecida, passaremos aos participantes. Vamos passar às exposições nesse momento. Eu vou pedir que o nosso coordenador técnico possa controlar o tempo, por gentileza, de cada um deles. Concedo a palavra, em ordem alfabética, aos representantes de entidade. E, mais uma vez, eu peço a gentileza de permanecer dentro desse tempo de 3 minutos. O senhor Alex de Oliveira Galvão, presente. Boa noite a todos. Estão me escutando bem? Perfeito. Perfeito. Primeiro, parabenizar a organização desse evento. Acho que é fundamental nesse momento que a gente discute aí a reforma administrativa. Eu sou Alex Galvão, eu sou presidente aqui do Sindicato dos Policiais Civis aqui do Distrito Federal. Sou também aí o segundo vice-presidente da Cobrapol, que é a Confederação Brasileira dos Trabalhadores Policiais Civis. Vou ser mais direto aqui, até para não tomar muito tempo. Pessoal, nós também, assim, as entidades policiais, tá? De natureza civil, né? Polícia Civil, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícia Penal, os socioeducativos e também os guardas civis, todos nós aí estamos aí na UPB, que é a União dos Policiais do Brasil. E a UPB, né, na penúltima reunião nossa lá, foi deliberado que a UPB ela vai lutar aí contra a reforma administrativa como um todo, tá? Não simplesmente pelas carreiras típicas de Estado, enfim, mas sim como um todo. E aí ficou muito claro também, nós organizamos aí uma carreata na última quarta-feira, semana passada, dia 23, que foi muito boa, teve adesão também de algumas entidades fora da UPB, e ela foi muito boa, trouxe até alguma repercussão também, né, dentro do Congresso. Nós conversamos hoje lá com alguns parlamentares, e até falaram, vocês não precisam nem fazer carreata, mas não é bem assim. E dentro dessa temática, eu acho que está sendo aí também salta aos olhos de todos, que principalmente quando a gente tem uma reforma administrativa do governo federal, que salta aí de 6.000 cargos, né, de livre nomeação, exoneração, e ela pula aí para 90.000 cargos, a coisa não é, vamos dizer assim, não é muito republicana. Principalmente quando a gente tem aí a percepção, que eu até digo muito aqui, que a estabilidade ela não é uma garantia do servidor. A estabilidade, a gente vem discutindo isso, ela é uma garantia da sociedade, né, para que ele tenha um profissional capacitado, selecionado dentre os cidadãos,
que preencha aqueles requisitos e que ele tenha uma estabilidade para garantir que a atuação dele seja conforme os preceitos constitucionais. Então, dizer para vocês que, inclusive, a gente tem que afinar aí mais o entrosamento no sentido de lutar todos os servidores, nós somos uma massa muito grande, precisamos estar mais juntos nesses movimentos aí para derrubar a PEC. Então, volto a repetir para vocês, no que depender da união dos policiais do Brasil, nós estaremos todos juntos aí para derrubar a PEC completa, tá? Não aceitando aí as questões menores, né, para que tentem passar a PEC, porque da forma que ela está, ela não tem como seguir. Como dizia Alexandre, o professor Israel, vou concluir, tá? Já, pessoal? Como disse o professor Israel, no nosso carro de som lá, é uma reforma que remonta e volta lá à República Velha, né, onde tínhamos apadrinhados políticos dentro do serviço público, servindo a quem? À sociedade ou servindo ao padrinho político? Então é isso, vamos todos aí unidos, pessoal, se Deus quiser, derrubar essa PEC. Obrigado, tá, pessoal? Obrigado, Alex. Vou passar a palavra agora para o Alexandre Retamal Barbosa. Boa noite a todos, prezados parlamentares presentes e colegas aí. Nós, na Associação de Servidores do INEP, temos destacado que essa reforma administrativa que se discute no Congresso Nacional, além de ameaçar os próprios servidores do INEP, coloca em risco, ela tem grande potencial de colocar em risco o papel e a missão do próprio INEP. Então, o INEP, como penso que todos os senhores aqui sabem, é o órgão que promove os censos educacionais, que fornece os dados para o Fundeb, e também o Enem, o ENAD, e são políticas públicas muito importantes para o acesso à educação no nosso país. Então, a reforma administrativa como ela está, ela pode trazer prejuízos à garantia da qualidade, da integridade e confiabilidade das avaliações, estatísticas e evidências educacionais que o INEP produz. Então, mais do que um risco só para os servidores, coloca em risco a própria educação brasileira. As atividades do INEP exigem perfis diversos e especializados, como pedagogos, docentes licenciados em todas as áreas do conhecimento da educação básica, estatísticos, psicometristas, economistas, cientistas sociais, entre outros especialistas. Isso porque a produção de instrumentos de coleta de dados e o seu tratamento para a geração de informações estatísticas e indicadores não são tarefas triviais, mas sim altamente especializadas e complexas. Então, essa possibilidade da extinção das carreiras existentes e a vinda de um perfil generalista de servidores ou a substituição de cargos públicos por vínculos de prazo determinado ou indeterminado, sem estabilidade, pode trazer prejuízo à continuidade das políticas públicas de educação no nosso país e dificultará a atração e manutenção de quadros especializados aptos a manter a memória histórica, técnica e científica acumulada pelos servidores do INEP. Então, além disso, ainda há risco de a reforma administrativa ocasionar o esvaziamento do quantitativo de servidores especialistas que atuam no INEP, que poderão migrar para a iniciativa privada. Então, essa reforma administrativa, do jeito que ela está, nós, além de sermos contra ela, a gente está se posicionando no sentido de querer mostrar aos senhores parlamentares e a toda a sociedade o risco que ela traz para a educação brasileira. A gente tem percebido que nesse governo, e muitos, não só nesse governo, mas em governos anteriores, a educação, por muitas vezes, não foi prioridade. E nós entendemos que a educação precisa ser uma prioridade no nosso país para que o país possa se desenvolver realmente. Então, nós estamos também fazendo um apelo aos senhores parlamentares para tomarem conhecimento dos riscos institucionais que a reforma administrativa oferece, principalmente para todos os órgãos ligados à educação no nosso país. É essa a nossa fala, grato a todos, e espero que esse debate continue aí com uma boa qualidade, e vamos em frente. Obrigado, Alexandre, pela fala. Eu vou convidar, nesse momento, a senhora Benedita Santos. Boa noite a todos. Benedita Santos, sou farmacêutica, hoje atual presidente do Sindicato dos Farmacêuticos.
E hoje eu vim aqui também trazer, como toda a nossa classe, que a gente é totalmente contra, né? Laura, que eu vou falar, eu quero seu óculos. Tem um prejuízo incabível, porque, assim, em toda a rede pública, no SUS, a gente precisa de um farmacêutico hoje. A área de saúde, hoje, ela tem muito problema. Então, assim, a gente, entrando nessa PEC, vai ter muito prejuízo, né? Para a área farmacêutica, para a área pública, para a área da saúde em si. Né? Então, assim, hoje, o Sindicato dos Farmacêuticos de Brasília vem apoiando, sim, a PEC e dizendo não contra essa PEC, que é totalmente incabível, né? Então, hoje, agradeço, hoje é tudo que a gente tem para falar. Obrigado, Benedita, pela sua participação. O Carlos Romeu, ele estava com um probleminha na internet, estava tentando ajustar. Carlos, conseguiu? Parece que não. Está liberado. Ok. Está liberado, Eu vou né? convidar o Carlos Romeu Alves Antunes. Está presente? Estou presente aí. Está liberado tudo aqui no... Então vamos lá. Está ouvindo bem? Perfeitamente. Não, então tá bom. Então, eu queria dar uma boa noite aos senhores aí. Estou acompanhando aí pelas redes sociais as manifestações dos servidores. E eu queria ser bem rápido aqui, temos só 3 minutos, né? Então, eu queria falar aqui um assunto que me compete, que é a Polícia Ferroviária Federal. Antes da Constituição e pós-Constituição, devido aos cargos em comissão e cargos de confiança, né, ela não tinha um servidor de carreira para comandar a polícia, então nós estávamos sujeitos a um cargo de confiança, cargo em comissão. Então, esse cargo, o pessoal nomeado estava a serviço dos que nomearam ele. Então, propiciou, no âmbito das ferrovias federais, né, nas 4 fronteiras, o contrabando, o tráfico, contrabando, tráfico de drogas e armas das fronteiras, porque nós não éramos uma polícia que tínhamos autonomia para fiscalizar. Nós tínhamos uma lei de regulamentação de atribuições, mas foi criado por um pessoal nomeado uma cartilha. Então, quer dizer, nós não cumpríamos a lei, nós cumpríamos uma cartilha elaborada pelo pessoal nomeado em cargo de comissão. Então, nós protegíamos todo o estado de corrupção no âmbito das ferrovias federais, principalmente nas 4 fronteiras. Então, éramos proibidos de fiscalizar cargos. E após a Constituição, até 97, seguiu da mesma maneira. E hoje nós vemos isso com muita preocupação, quando se fala em 90 mil que serão nomeados em comissão. Isso nos preocupa para um futuro, né? Porque as instituições elas precisam ter autonomia para trabalhar, os servidores, e não ficar à mercê de pessoas nomeadas que trabalham para aqueles que os nomearam. Então, era essa minha participação que eu queria colocar aqui, que até hoje ainda a nossa polícia não foi regulamentada, porque não querem fiscalização nas ferrovias. Inclusive, o governo teve vontade de regulamentar, mas queria uma polícia sem poder de polícia, cargos em comissão e sem poder de fiscalização. E isso foi resolvido em 2014. Então, eu queria deixar assentado aqui a minha repulsa quanto às nomeações desenfreadas de pessoas que estão no serviço público, misturados a servidores, a serviço da corrupção. Era essa a minha fala e a minha preocupação com essas nomeações em detrimento do pessoal concursado, né? Um pessoal que estudou, que fez concurso,
que aprecia a sua instituição e que trabalha sem se curvar à corrupção. Era isso aí, doutor. Essa é a minha fala. Muito obrigado, cara, pela participação. Vou convidar o senhor Caio Sade Barbosa. Olá, boa noite. Consegue me ouvir? Perfeito. Certo. Muito boa noite a todos e todas que estão ouvindo aí, participando dessa atividade que é tão importante. Como já foi apresentado, me chamo Caio. Eu estou coordenador-geral da FENET, a Federação Nacional dos Estudantes de Ensino Técnico, uma entidade que há 10 anos organiza aí a luta dos estudantes de ensino técnico em defesa de uma educação pública, gratuita, de qualidade, em todo o território nacional. Eu sou estudante do Instituto Federal de Brasília e nós, da FENET, temos nos somado na luta em conjunto com os IA, servidores e servidoras públicas no nosso país, contra essa reforma administrativa que nós preferimos chamar de desmonte do serviço público. Nós achamos que tem muito mais a cara de uma deforma do serviço público do nosso país. Porque a realidade que a gente vê com essa reforma sendo apresentada é uma reforma que quer desmontar o que é público com o objetivo, inclusive, de privatizar. A gente tem visto o caráter desse governo do Bolsonaro e do Mourão de querer privatizar tudo que é público. Então, a gente tem visto as discussões nessa última semana da privatização da Eletrobras, da privatização dos Correios, da privatização e da entrega do patrimônio nacional, e a gente vê que a iniciativa da PEC, da reforma administrativa, é uma iniciativa também de desmontar os serviços públicos. É também uma iniciativa de aumentar o nível de corrupção, que está mais do que provado que esse governo é um governo corrupto. Então, quer fazer a indicação dos seus pares ali, quer evitar que tenha denúncias. Então, a realidade que a gente tem visto é de desmontar os serviços públicos. E nós, estudantes, quando olhamos para a educação pública no nosso país, que chega em todas as cidades, todos os municípios do nosso país têm uma escola pública. Nós que somos dos institutos federais, que vemos essa instituição presente em mais de 600 municípios do nosso país, ofertando ensino técnico público, gratuito, de qualidade. Isso só é possível porque essa é uma instituição pública de ensino, uma instituição que funciona com servidores públicos, que estão dispostos a fornecer esse serviço público, que tem condições de fornecer esse serviço público. Então, de fornecer, de dar aula, porque a realidade da iniciativa privada é que o lucro está acima de tudo. E quando a gente olha para o serviço público, a gente vê que o serviço, de fato, está acima de tudo. Então, nós defendemos a luta em defesa dos serviços públicos contra a PEC 32 e defendemos ainda que é necessário aumentar os investimentos em saúde pública, em educação pública, aumentar o investimento naquilo que é público, porque defender o serviço público é defender o nosso país. Então, a gente está aqui organizado, apresentando também a nossa defesa junto com os trabalhadores e trabalhadoras, servidores e servidoras, contra a PEC 32, em defesa do serviço público, aqui no Distrito Federal, mas também estamos organizados em todo o país fazendo essa defesa. Forte abraço, obrigado pelo convite, pelo espaço. Boa noite aí a todos e todas, vamos juntos na luta. Obrigado, Caio, pela participação. Vou convidar o senhor Cleiton de Souza Avelar. Muito boa noite a todos e todas. Quero agradecer aqui a oportunidade, quero parabenizar a Frente Servir aí na pessoa do deputado professor Israel, cumprimentar também a deputada Érica Cocai, que está aqui presente. Não vi outros parlamentares, mas se estiver os cumprimentos também, assim como os colegas sindicalistas aqui presentes. Eu creio que posso falar pela minha categoria de servidores da assistência social aqui do DF, estão todos e todas já bastante conscientes do quão prejudicial é a PEC 32, do quão prejudicial é a reforma administrativa. Por isso, eu, nesse momento, vou não falar para os meus colegas servidores que já estão com essa boa consciência, eu gostaria de falar para o público atendido pela assistência social e dizer abertamente
que essa PEC vai abrir caminho para a terceirização generalizada, por exemplo, do preenchimento do cadastro único, que é o principal instrumento para a entrada nos benefícios e nos serviços da assistência social. Nós já tivemos experiência aqui no Distrito Federal de terceirização desse serviço e foi uma experiência absolutamente catastrófica. O serviço foi mal feito não por culpa dos trabalhadores, mas pelo fato deles não terem sido adequadamente instruídos para fazer esse serviço, que é típico de um agente social, que é um servidor público concursado. O serviço foi mal feito, gerou retrabalho, gerou prejuízo aos cofres públicos e, principalmente, gerou prejuízo para a população, porque o cidadão, a cidadã, achava que o seu cadastro único estava feito e não estava, estava com problema, o benefício acabava não chegando a ele como era de direito. Eu gostaria de me dirigir também aos usuários da assistência social para dizer o seguinte: nós do sindicato já tivemos de enfrentar aqui no Distrito Federal, quem é fora do DF saiba que o DF é distribuído em regiões administrativas, e teve um certo administrador da cidade da Estrutural que ficava mandando bilhetinhos para o CRAS atender essa ou aquela pessoa, passando na frente daqueles que tinham ido lá corretamente buscar o seu atendimento no CRAS. E os servidores, como eram efetivos, como são efetivos, conhecedores da política pública da assistência social, diziam para aquele administrador: negativo, meu amigo, aqui não é lugar para clientelismo, aqui nós vamos atender as pessoas conforme os critérios da assistência social e vamos respeitar a ordem de chegada aqui na nossa unidade. E gostaria também de me dirigir a cerca de 700 a 800 pessoas que, nesse momento, estão aguardando nomeação porque foram aprovados no concurso público da assistência aqui no DF. E essas quase 800 pessoas, se vierem a entrar no serviço público, porque essa PEC 32 vai criar dificuldade, eles podem entrar no serviço público como servidores de segunda categoria, porque vão ter menos direitos do que aqueles que já estão trabalhando. Então, companheiros, companheiras e quem está nos ouvindo aí, eu me dirijo às pessoas que são atendidas pela política pela qual nós somos responsáveis. Eu me dirijo àqueles que estão aguardando nomeação e, evidentemente, me dirijo aos servidores e servidoras que, no nosso caso, já estão bastante conscientes. Nós precisamos nos unir do lado de fora da Câmara dos Deputados, do lado de fora do Congresso, fazer a pressão e apoiar o bom combate travado aí pela Frente Servir e por demais frentes parlamentares que estejam engajadas na luta em defesa do serviço público contra a PEC 32. Obrigado, um abraço para todos e todas. Muito obrigado pela fala, Cleito. Eu vou convidar, nesse momento, o senhor Denivaldo Alves. Boa noite a todos, boa noite a todos os parlamentares presentes. Eu parabenizo aí esses parlamentares que estão presentes numa noite como essa, né? Porque eu entendo que são os parlamentares que estão preocupados com essa bomba que está aí, que é a PEC 32. E parabenizar a todos os companheiros aí do movimento sindical e de outras entidades que estão aí, né, essa noite para discutir esse tal assunto. Na verdade, esse governo que está instalado aí no Palácio do Planalto, essa não é a primeira reforma que ele faz, né? Ele veio lá atrás com a reforma trabalhista que flexibilizou todos os direitos da classe trabalhadora, já com isso fazendo um sincronismo com a vinda da reforma da Previdência e, por sua vez, agora a PEC 32. Porque com a PEC 32 ele abre brecha para, como todos disseram aí, para privatização. E junto com isso ele informa para a sociedade de que a PEC 32 vem para valorizar o serviço público, dizendo que nós, servidores públicos, nós, quando eu digo todos nós que prestam o bem serviço ao público, né, que estão aqui, e nós da educação, que no meu caso eu represento aqui os trabalhadores em educação, da carreira de assistência à educação, que são os funcionários de escola, desde as funções administrativas e os merendeiros, agentes de gestão e especialidade de dança e outros. Mas, enfim, ele quer
transmitir isso para a sociedade de que hoje nós, mais do que nunca, somos uma mazela do serviço público, que não prestamos um bom serviço. É mais grave ainda, porque ele vende isso para a sociedade, quando ele traz à baila essa proposta. Uma proposta aí que quebra a estabilidade, que acaba com o anuênio, né, que cria o contrato temporário, enfim. Hoje a educação passa a ser mercadoria para esse governo que está aí. E não só foi isso, né? Dos projetos que foi encaminhado para o Congresso Nacional, alguns, inclusive, ele reduziu recursos, como do Fundeb, do FNDE. Hoje a UNB, por exemplo, está com dificuldades financeiras em função dos cortes que foram feitos. Então, dá para se ver que um governo que não valoriza a educação, ele não pode valorizar mais nenhum tipo de serviço. Porque os educadores é que formam todos que estão aqui. Formam o juiz, formam o deputado, formam entre outros. Então, é uma desvalorização total. E a PEC é exatamente aquilo que o Guedes, o ministro da Economia, fala sempre. Nós vamos colocar uma granada no bolso do servidor público. E essa granada é exatamente a PEC 32, prestes a explodir se a gente não conseguir evitar que ela exploda. E eu acho que com a união de todos aqui, a Frente Brasil e outras entidades, e os parlamentares que vão para as tribunas e defendem, apresentam a obstrução do projeto, enfim. Boa noite a todos, vou tentar ser o mais breve possível, se não me engano, sua última fala. Eu vi aqui que foram falas muito ricas e válidas, né? As experiências relatadas aqui não temos muitas novidades, afinal de contas temos a mesma natureza, né? Como o Ricardo Bastos falou no começo, eu achei muito interessante. Os serviços públicos mais fundamentais se mostraram mais fundamentais do que nunca. A minha carreira, que é da fiscalização de atividades urbanas, ela lida, em síntese, com fiscalização da municipalidade. Trabalhou o tempo todo esse período. Foi fundamental nesse sentido de fazer valer uma série de regras que elas vinham mudando, inclusive, praticamente mês a mês ou 2 em 2 meses, enfim. Quero agradecer à deputada Cocai pela pontualidade e a participação. Eu represento o Sindafis, e como ele esteve envolvido nisso o tempo todo, que eu falo ativamente, eu vejo também a fala do Tiago agora sobre o Corém, a fala brilhante, inclusive, que eu acho muito interessante. Não há identidade, Tiago, com o serviço, não há história. Então, isso causa o que causou nessa UTI que você relatou aí. Eu achei muito interessante isso também. Para ser mais aqui, como um todo, eu vejo que nós devemos, sim, ser contra a PEC. E não porque não necessite de reforma o serviço público, eu até acredito que necessite, sim. Eu trabalho há 26, 27 anos como servidor público, sou filho de servidores públicos, ou seja, meus pais são pioneiros em Brasília, eu conheço o que é uma rotina de ser servidor público dentro da minha casa, primeiro e agora comigo próprio. Eu vejo também que o serviço público melhorou muito, eu estou falando, desde que eu começo a entender alguma coisa lá nos idos de FHC, com a Cláudia Costinho, o Bresser, no começo até aquilo assustou bastante, mas o serviço público melhorou muito, melhorou a capacidade, melhorou a eficiência, melhorou a tecnicalidade. Eu acho isso muito interessante. Aí a minha pergunta que eu faço é o seguinte, se ele já está melhorando no seu ritmo próprio, por que mexer isso tudo? Ou seja, é um tanto suspeito. Conforme alguém falou aqui, eu acho mais interessante, eu vou tentar ser mais breve aqui, no meu órgão ambiental, nós chegamos a ter 15% de comissionados. Eu estou falando aqui de Brasília. E nas administrações regionais, que são administrações locais aqui ao redor de Brasília, nós encontramos até 85% de comissionados. Na maioria das vezes, a participação do comissionado ela é errática, ela é fraca, ela não é independente. E eu acho que esse é o principal defeito, vamos dizer, dessa PEC, e creio até que os nobres deputados deveriam bater mais nessa tecla. Ou seja, para que isso? Porque aquele que não tem identidade com o seu local de trabalho, não tem histórico, não tem a memória ali dentro, não tem a liberdade, independência para fazer o certo. E o certo é certo, não depende de governo.
sabe? Ele é Estado, ele não é governo, como alguém falou. Isso é de suma importância. Só para finalizar, a Laura da Saúde falou uma coisa interessantíssima, a nossa incapacidade de comunicar à população do que é o servidor público. Acho que temos que melhorar isso. Uma boa noite, obrigado a todos. Obrigado, Valteci, pela participação. Só vou falar para você que você não é o último da lista. Na primeira lista eu tinha visto que sim. Obrigado. Nós temos ainda a fala daquelas pessoas que tiveram problema na internet, e eu vou convidar nesse momento o Flávio Werneck. Boa noite a todos, me escutam bem? Professor Israel, Movimento Servir, meu amigo Alex Galvão, um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Primeiro, deixar claro aqui que eu sou o Flávio Werneck, mas sou o Flávio Werneck Meneghelli, não sou o Flávio Werneck Nossi, assessor do ex-ministro da Saúde. Deixar isso claro, viu, senador Exalci? Não me confunda. Bom, eu vou tentar complementar a fala de todos aqui e trazer a história do patrimonialismo no Brasil, né? E aí vou deixar bem claro, gente. Hoje teve uma entrevista com a presidência da Câmara dos Deputados, deixando claro que ele ia tocar o projeto da PEC 32, independente de qualquer outra coisa, porque ele via isso como a possibilidade de indicação de vários cargos Brasil afora. Ou seja, deixando claro que interesse privado, interesse particular é mais importante do que o interesse público. Por quê, gente? Eu vou levar para a nossa área aí, Alex, para que todos entendam. Eu sou, para quem não me conhece, eu sou representante da Federação Nacional dos Policiais Federais, né? Também da Associação Nacional dos Escrivães de Polícia Federal e vice-presidente da Central de Sindicatos Brasileiros, né? O que vai ocorrer? Vai ocorrer que vão colocar pessoas dentro da seara de segurança pública com acesso a banco de dados de todos nós brasileiros, com acesso a investigações sigilosas, com porte de arma e que pode ser demitido a qualquer momento. Isso numa das 5 espécies de contratação que estão sendo propostas nessa PEC. Isso sem falar em outras áreas, como na Polícia Penal, que já estão querendo privatizar. Nós já estamos vendo tentativas de privatização na área da Polícia Penal. Ou seja, o patrimonialismo, claro, o interesse privado, claro, acima do interesse público de todos os brasileiros. Isso é histórico no Brasil. Nós estamos vivendo, em termos de emenda constitucional, nessa PEC, um retrocesso à antiga República, a República Velha, a troca de favores, ao coronelismo. É isso que traz a PEC 32, a volta do coronelismo, de espaços públicos utilizados de maneira e com interesses privados, né? Voltamos à época de você parcelar, se isso for aprovado, você parcelar o serviço público entre os políticos de plantão. Indicações políticas para áreas extremamente sensíveis. Você não busca, com essa proposta, melhorar o serviço público, modernizar o serviço público. É o desmonte do serviço público brasileiro. Então, rogo, professor Israel, agradeço o apoio, deputada Érica, que estão aqui presentes, senador Exalci, rogo aos senhores, vamos combater e convencer do prejuízo dessa redação. Além de tudo, a redação é extremamente aberta. Deixa para regulamentações posteriores por meio de leis ordinárias e leis complementares. Vamos juntos lutar. Por fim, só um recado. Amanhã, a partir das 6h45, todos os serviços policiais estarão com faixas contra a PEC 32, na saída sul, na saída norte, em todas as principais... A palavra para o excelentíssimo senhor deputado federal, professor Israel Batista. Boa noite a todos e a todas. Eu quero primeiramente agradecer ao Conselho Curador da Frente Servir Brasil e todas as entidades que fazem parte do Conselho por terem convocado essa reunião,
por terem proposto essa reunião. Pouca gente sabe, mas a Frente Servir Brasil, ela é composta pela mesa diretora, formada por deputados, e senadores, claro, pelos membros da frente, que são todos parlamentares, e por um conselho curador independente, que é formado por entidades que são entidades mantenedoras e que nos fornecem todos os estudos necessários para nos embasar tecnicamente na lida com os assuntos de serviço público. Então, ao agradecer ao Ricardo Bastos, eu agradeço a todas as entidades membros do Conselho Curador da Servir Brasil e agradeço por todos os estudos e pareceres que vocês emitiram e que nos permitem fazer um debate altamente qualificado e reconhecido dentro do Congresso Nacional. Muito obrigado. Eu quero agradecer também aos parlamentares que estão aqui, especialmente meu querido amigo Isalci, que tem sido tão precioso na frente de educação, e a deputada Érica Cocai, que é uma referência para mim, que é a parlamentar em quem eu miro, porque nós temos uma série de convergências de pensamento, que é uma convergência muito forte. Obrigado por terem vindo. Eu vou começar respondendo algumas questões que foram colocadas para a gente começar da parte prática, né? A Rose fez algumas perguntas que eu acho importante. Quero agradecer a presença de todos vocês que participaram. E Rose, que é a minha amiga, está sempre participando, eu fico super feliz. A gente passa por umas 10 batalhas por semana, então já está ficando até calejado já. Mas, pessoal, a pergunta que a Rose fez foi como é que o serviço público é atingido e como é que o cidadão é atingido, né, por essa reforma. E aí eu não vou nem responder, porque o Tiago veio logo depois da Rose respondendo tudo, né? Foi impressionante, eu fiquei chocado. Principal ponto de prejuízo para o cidadão é o seguinte: o servidor tem lealdade para com o Estado, porque ele sabe que ele vai trabalhar na administração pública durante anos, que aquela vai ser a rotina dele, o cotidiano dele, os amigos dele. E por isso ele trabalha para gerar patrimônio intelectual e físico para o Estado. A diretora da escola, ela não é uma funcionária, ela é parte constitutiva da comunidade escolar. Isso é muito mais do que ser um funcionário, um trabalhador. É muito diferente. A enfermeira no hospital público, ela faz parte da comunidade hospitalar, ela trabalha para constituir um patrimônio do Estado. Então, essa reforma, ela é uma reforma muito perigosa para o patrimônio do Estado brasileiro que pertence aos cidadãos. E aí a Rose faz a mesma pergunta que o Rafael Tavares e o Caio César Roncone fizeram pela internet, que mandaram aqui para a gente, tá? Que é uma pergunta sobre as emendas, né? Primeira coisa que a gente tem que saber, essa PEC é toda ruim, ela é destrutiva, ela tem que ser derrubada. É claro que a gente sabe que a matemática do Congresso e da Comissão Especial não nos beneficia. É uma matemática ruim, né? Então, é muito ruim a matemática que a gente tem hoje. Teve votações que nós conseguimos apenas 118 votos, né? Então, a primeira estratégia é, claro, derrubar essa PEC por inteiro. Mas os partidos que formam a oposição, a resistência, já estão apresentando as emendas. Nós apresentamos pelo Partido Verde uma emenda, pelo PDT 2, o PT 4, o Solidariedade 1. Cada partido que está fazendo a resistência apresentou emendas, né? Não conseguimos as 171 assinaturas. Por quê? Porque o governo proibiu os deputados dos partidos governistas de assinarem. E a oposição só tem 130 votos, a gente precisa 130 assinaturas, e a gente precisa de 171. Então, ontem, nós fizemos um acordo com o presidente Arthur Lira, tá, Rose? E qual foi o acordo? Que ele aumentaria o nosso prazo até quarta-feira e autorizaria os partidos de centro a assinarem as nossas emendas. Autorizaria.
essa autorização não é que esses partidos vão nos apoiar, tá? Lá no mérito, mas é que eles vão assinar para tramitar a emenda, tá? Então, por exemplo, tem uma emenda do PT que é muito importante. Beleza, a estabilidade é só para os servidores típicos de Estado, então todos os servidores são típicos de Estado. Isso é uma emenda importante, né? Aí você tem a emenda do PCdoB, que é fundamental também, porque ela vai dizer que a estabilidade tem que ser para todos os servidores. Aí você tem a emenda do PDT. Essas emendas todas a Servir Brasil está apoiando. Elas não são emendas da Servir Brasil, porque a Servir não pode fazer emenda. Quem faz são os deputados, os partidos, né? Tem a do PDT, que acaba com 4 pontos críticos da PEC 32, muito importante também, que é uma emenda substitutiva global. E os partidos estão se apoiando mutuamente, tá? Bem, então nós temos aí a ideia de derrubar a PEC, mas de criar uma salvaguarda, porque a gente sabe que a matemática não está boa. Então, o nosso conselho curador já está sabendo de tudo isso, a gente passou para os nossos membros, eles estão por dentro dessa estratégia. Bem, aí, eu estou tentando falar rápido para não dar os 7 minutos, tá, gente? Eu estou marcando aqui no relógio. E o professor fala demais. Aí, o que acontece? Então, essa é a nossa ideia. Só que aconteceu um fato superveniente que eu quero deixar claro para todos vocês. O governo sofreu uma acusação gravíssima que envolve o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros. É uma acusação de que havia negociações sobre a Covaxin, que é uma vacina indiana, e outra acusação de que o governo teria solicitado, agentes, representantes do governo, teriam solicitado $1 de propina por cada dose da vacina AstraZeneca, tá? Isso retira do governo as condições éticas e morais para levar essa PEC adiante. E nós temos que radicalizar. O governo não tem o direito de discutir nesse momento a estabilidade do servidor, quando um servidor estável, que é o Ricardo Miranda, é quem faz a denúncia. E em nenhuma hipótese esse servidor seria considerado uma carreira típica de Estado, caso a PEC já tivesse sido aprovada, porque ele é um servidor técnico. E os técnicos não serão considerados carreiras típicas de Estado. Então, essa conversa de que a estabilidade só deve ser para alguns e não para todos é uma falácia e ela está provada. Porque nós tínhamos alguns casos importantes. Por exemplo, o caso do delegado Alexandre Saraiva, da Polícia Federal, que foi tirado da Superintendência da Polícia Federal do Amazonas, porque denunciou o ministro Ricardo Salles, ex-ministro. Sabe qual foi a denúncia, gente? O ex-ministro foi pedir para a Polícia Federal entregar um carregamento de madeira para uma empresa. A empresa não pediu o ressarcimento da madeira, porque sabia que estava errada. Imagina, você vai defender, você vai pedir para alguém entregar a madeira para uma empresa que tem tanta certeza que está errada que ela não tem coragem de ir lá pedir a madeira dela de volta. Essa foi a denúncia que ele fez. Só que ele é um delegado, né? E ele tem estabilidade, ele ficou ali. O caso do Ricardo Miranda é mais importante, porque ele não é um delegado, ou seja, ele não seria, em hipótese alguma, considerado carreira de Estado, porque carreira de Estado seriam os diplomatas, os delegados, os juízes, os promotores, né? Então, a gente tem que acabar com essa conversa. Por isso que a gente precisa radicalizar contra o governo, porque o governo é o mesmo governo que está sendo monitorado pela OCDE, porque o Brasil recuou nas políticas de combate à corrupção desde 2019. Não se enganem, esse governo tem um projeto autoritário que passa pela indicação de apadrinhados políticos pelo Brasil inteiro. Só o presidente da República, se a PEC 32 for aprovada, vai passar
de 6 mil indicados políticos para 90 mil indicados políticos, de uma hora para outra. Se contarmos estados e municípios, a quantidade de servidores apadrinhados pode chegar a 1 milhão. E a intenção do governo é nítida, deputada Érica Cocai. Este governo tem intenções antidemocráticas. É muito importante a gente lembrar que na semana passada, a Miriam Leitão, que é uma jornalista de quem eu discordo, ela, depois de ouvir o nosso Conselho Curador, parabéns ao Conselho Curador da Servir Brasil por ter feito contato com a Miriam Leitão, por ter explicado para ela o que estava acontecendo. Parabéns, Ricardo Bastos. Mande o meu abraço a todas as entidades do Conselho Curador. E ela fez um artigo acachapante, que deixou a comissão especial de perna bamba, porque ela explica como é que essa reforma administrativa serve a um projeto autoritário do governo Bolsonaro para não entregar o poder e a faixa presidencial para o próximo presidente eleito no ano que vem. É uma estratégia. A gente sabe o que um governador mal intencionado faz com as indicações políticas que ele tem no governo. Imagine o presidente da República, né? É um perigo, é um perigo. E para encerrar, desculpa ter atrasado, Ricardo, mas é porque eu fui falando demais e eu fui responder as perguntas. Mas, rapidamente, essa PEC não é para cortar gastos, porque esse governo só faz austeridade seletiva. Não tem dinheiro para umas coisas e tem para outras. Não tem dinheiro para o servidor público, mas tem dinheiro para o teto duplex. Essa é a verdade. Tem ministro com teto duplex. Não tem dinheiro para a educação, 2 bilhões e 600 milhões de reais cortados. O senador Exalci está acompanhando isso, né? Mas tem dinheiro para 3 bilhões de emendas em orçamento paralelo e secreto para comprar apoio de parlamentares lá na Câmara. Então, você tira 2,6 da educação, mas põe 3 para o orçamento paralelo. E tem mais. Tudo que o governo está dizendo que a PEC vai fazer podia ser feito sem PEC. Não precisava de PEC. Podíamos fazer a regulamentação da avaliação de desempenho. Podíamos, né? Mas com a gente discutindo, com a gente escrevendo esse texto, porque a avaliação do desempenho não tem que ser para demitir. A avaliação de desempenho tem outra função, que é melhorar o serviço público, não é castigar, né? A gente podia também ter votado a PEC dos penduricalhos, Ricardo. A PEC dos penduricalhos, o PL dos penduricalhos, que é o 6726 de 2016, que regulamenta o extrateto. E o governo diz que a PEC vai acabar com os privilégios, mas se ele quisesse acabar com os privilégios, ele movimentava a base governista para votar esse projeto que está lá desde 2016. Então, não vou me alongar muito, eu quero agradecer a vocês que participaram. Senador Exalci, muito grato pela sua participação. Deputada Érica, continue nos inspirando sempre. A sua luta é incansável lá na Câmara e na história de Brasília também. E obrigado a todos os que participaram. Parabéns mais uma vez ao Conselho Curador pela atividade proativa, por terem procurado vários jornalistas na imprensa e por estarem fazendo isso essa semana também com muito vigor, muita força. Inclusive, parece uma luta de Davi contra Golias, mas vocês vão lá e conseguem. Eu fico impressionado com a força do Conselho Curador. Parabéns. Obrigado, deputado. Eu só fico preocupado com essa quantidade